Nós temos algumas versões em relação ao que ocorreu agora há pouco lá na comunidade de Paraisópolis, ou aqui na comunidade de Paraisópolis, porque estamos bem próximos a ela. Há uma versão de um possível atentado, de que teriam atirado em direção às equipes que fazem parte da proteção do candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e há uma outra versão que me foi repassada há pouco, a coisa de 5 minutos, de um morador da comunidade de Paraisópolis, pessoa que é lá de dentro, que tem amigos, que tem familiares, de que tinha acabado de acontecer um roubo, houve uma perseguição, essa perseguição terminou dentro da comunidade, como acontece com muita frequência. Troca de tiros teria acontecido próximo ao local em que o candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava. Então há essas versões que estão sendo checadas. O Leonardo Svarik, nosso competente repórter aqui do grupo, que está na comunidade de Paraisópolis, ou pelo menos estava no momento dos tiros, ele já está plugado, já está preparado para conversar com a gente aqui. Só que antes, Aninha, eu acho que a gente pode colocar esse vídeo para quem está nos acompanhando pelo YouTube com o áudio aberto. Independente do vídeo, você que nos acompanha somente pelo rádio, vai ouvir muito bem o que rolou perto do candidato. Acompanhe. Isso aqui foi gravado por jornalistas que acompanhavam a agenda do candidato do Republicanos. Eles estavam em um prédio que era visitado pelo candidato quando começou isso daqui, ó. Tiroteio, mano, tiroteio. Olha lá, lá em cima. Lá em cima. São muitos disparos, né, Joel? Seguidos, inclusive, por algumas rajadas do que parece ser uma metralhadora. A campanha fala em atentado, há essa versão que eu disse a vocês, que foi repassada de dentro da comunidade, e em instantes nós teremos o posicionamento oficial por parte da polícia também. O Léo já está conosco, Leonardo correto? Svarik está com a gente, inclusive você estava acompanhando a agenda. Conta pra gente como é que foi o susto nessa hora, Léo. Boa tarde para você. Ô, Léo, no vídeo há uma sala em que a imprensa está toda reunida e os profissionais todos ficaram deitados, obviamente, falando no momento dos disparos. Você estava dentro dessa sala, ou seja, bem próximo ali ao candidato? Boa tarde, Léo. Oi, Joel, boa tarde para você, para a Ana e para quem nos acompanha. Estava lá sim, inclusive foi eu que registrei essa imagem, Joel. A gente estava aguardando o candidato para falar com a gente. Ele estava já há cerca de 40 minutos ali nesse prédio, conhecendo, na verdade, as instalações, porque ali estava sendo inaugurado hoje um centro universitário, primeiro de Paraisópolis. O candidato, portanto, estava conhecendo as instalações, conversando com os diretores. Foi quando a gente estava se preparando para conversar com o candidato, para fazer uma entrevista coletiva na sequência. Enquanto o candidato estava nesse compromisso, a gente ouviu uma primeira rajada de tiros a uma certa distância, diria 50 a 100 metros. A gente ficou em estado de alerta naquele momento, mas seguimos ali acompanhando o compromisso do candidato. Passados cerca de 15, 20 minutos, houve então uma troca de tiros mesmo entre criminosos e a equipe de segurança do candidato. Eles disseram para a gente que alguns criminosos de moto estavam circulando ali pela rua, talvez intimidando, num gesto de intimidação, e em dado momento teriam aberto fogo contra os seguranças que reagiram. Houve então essa troca de tiros que durou alguns minutos. Um dos criminosos acabou sendo baleado. A gente não tem certeza do estado de saúde dele por enquanto. A polícia foi acionada então, chegou até o local, conseguiu cercar o perímetro, só então é que foi possível para o candidato deixar o local. Nós da imprensa acompanhamos, saímos de lá, inclusive na mesma van que o candidato, uma van blindada. Havia há algum tempo a informação de que a van teria sido alvejada, mas isso não aconteceu. Saímos todos ali em segurança com escolta da polícia e também da equipe de segurança do candidato Tarcísio de Freitas, Joel e Ana. Ô, Léo, esse prédio em que vocês estavam é um prédio educacional, né? Porque o candidato estava cumprindo uma agenda nessa área, inaugurando um edifício educacional lá. Ele estava dentro desse mesmo prédio, junto com vocês, o candidato e a equipe de segurança? Ou ele estava próximo a algum local, estava a caminho? No momento dos disparos, ele estava onde? Ali, Joel, é um centro universitário que estava sendo inaugurado e o candidato estava justamente lá para conhecer as instalações. Ele já estava ali há cerca de 40 minutos, conhecendo todas as salas do projeto, e no momento dessa troca de tiros, o candidato estava no pavimento superior a essa sala que você descreveu, essa sala branca onde estava concentrada a imprensa. Então, ele estava ali na parte de dentro quando houve esse tiroteio, e na saída, quando a gente estava deixando o local, na van, junto com o Tarcísio, ele disse que interpretou aquilo, essa troca de tiros, como
uma intimidação, um sinal do crime organizado de que ele não deveria mais fazer campanha lá em Paraisópolis. Foi isso que Tarcísio disse para a gente. É claro que ainda deve haver uma investigação da polícia, até porque, como você disse, Joel, existem outras versões que estão surgindo, mas o próprio candidato interpretou dessa forma. Ele disse que foi pego de surpresa, já que já tinha feito campanha em outras comunidades aqui de São Paulo, como Heliópolis, por exemplo, mas que foi pego de surpresa, já que não esperava que isso acontecesse, mas houve essa troca de tiros. A equipe de segurança disse, inclusive, que havia criminosos ali cercando o local, então existe essa hipótese bastante forte. Foi pelo menos essa a interpretação do candidato e de parte da campanha dele. É claro que essa versão dada pela equipe de campanha do Tarcísio de Freitas, ela é possível também. A gente não pode duvidar de nada se tratando de uma comunidade, se tratando de um candidato fazendo campanha dentro dela. Nós sabemos bem disso. Nós vivemos em um país em que há algumas complicações, em que há uma falta de segurança, e eu não me surpreenderia se um candidato dentro de uma comunidade sofresse um atentado. Então há essa possibilidade e as outras possibilidades também que estão sendo investigadas. Léo, você me diz que alguns motoqueiros foram citados, que estariam circulando ali pela região ou checando o que estava acontecendo, que é muito comum, aqueles olheiros, que nós sabemos Quando muito bem como são. Quando vem um movimento diferente, vão lá ver o Exato. que é, que carro que é aquele. Para passar para o alto comando. Olha, tem aqui uma campanha, o candidato é tal, pá. Isso pode ter acontecido. Nós sabemos bem disso. Você chegou a ver algum desses motoqueiros ali passando pela rua, alguma coisa assim, ou no trajeto que vocês fizeram? Ou você não se recorda disso ou não consegue simplesmente se lembrar? Ou se não consegue, ou se você simplesmente não viu nenhum motoqueiro? Olha, Joel, no momento da troca de tiros eu não vi, até porque quando começaram os disparos todo mundo foi para o chão para ficar em segurança. Mas o que chamou muita atenção de todos que estavam lá é que cerca de 20 minutos antes dessa troca de tiros efetivamente começar, a gente já tinha ouvido uma rajada de uma metralhadora alguma distância de lá, não muito longe, sabe? Portanto, chamou bastante a atenção de todo mundo, até por isso a equipe de segurança ficou mais atenta e foi aí que eles relataram a terem visto motociclistas passando, Joel. Vamos lá. Depois... Você ouviu, me desculpe aí, rapidamente, você ouviu uma rajada à distância, uma distância considerável do local em que vocês estavam. Não tão considerável, Joel. Não tão considerável. Na esquina de baixo, sabe? 100 metros de distância. 100 metros. Os tiros, os outros disparos que estão mais nítidos agora, que não fazem parte da rajada, estes sim foram bem próximos ao prédio em que vocês estavam? Foram mais próximos, até porque a equipe de segurança reagiu. Então a gente ouviu de muito perto os tiros dos seguranças. Depois, eu mesmo não vi, mas vi uma imagem que um cinegrafista colega registrou de um dos motociclistas que foi baleado caído no chão. Então, uma das pessoas que estavam ali trocando tiros com segurança, Joel. É óbvio que nós teremos o posicionamento oficial daqui a pouco por parte da polícia para entender, inclusive, algumas questões de segurança. Mas você vem acompanhando a agenda do Tarcísio há alguns dias. Quando o candidato vai para um local como esse, um perímetro grande é cercado, há policiais à distância, por exemplo, há policiais a 100, 200 metros do local em que está o candidato e não somente seguranças junto com o candidato, Léo? Havia uma viatura da Polícia Militar que eu pude notar, não tinha um isolamento do perímetro, um isolamento grande com muitos policiais, isso não tinha, mas havia sim a presença de alguns policiais militares, Joel. Tá bom. Leonardo Svaric, muito obrigado, um abraço a você. Qualquer novidade, por favor, nos avise, tá bom, Léo? Tá certo, Joel, até logo.